Olá pessoal, meu nome é Cristiano, sou da Ultra Agro, fabricamos extrusoras de ração e a partir de agora faremos uma série de vídeos explicando fabricação de ração e sobre as extrusoras de ração. Vamos englobar o universo de fabricação de ração para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá? Bom, me pergunto sobre fabricar a própria ração. A gente tem vários fatores que contribuem para a nossa criação se fabricarmos a própria ração. Um deles é o econômico, obviamente. As empresas hoje em dia têm vários custos, né? Com mão de obra, custos de localização, né? Com o próprio galpão, máquinas, tem o lucro, tem impostos, tem frete, tem embalagens. Então a gente tem vários custos que, ao fabricar a nossa própria ração, a gente consegue diminuir bastante esses custos. Além dos custos que a gente tem de reduzir, né? Reduzir o custo da ração fabricando a própria ração, a gente tem a certeza de estar colocando dentro da ração os ingredientes necessários para poder ter o crescimento correto e sanidade, né, da nossa criação. Então esse, para mim, até antes mesmo do custo, essa é a melhor característica de fabricar a própria ração. Saber exatamente o que você está entregando, né, para o animal e ele conseguir desenvolver melhor. Fora a curva de crescimento, no caso de piscicultura, a gente tem uma curva de crescimento. Essa curva de crescimento vai fazendo medições desde da fase de alevino até a final da fase de engorda. A gente sabendo exatamente o que tem na ração, a gente consegue prever essa curva de crescimento e o produtor pode, né, pode fazer planos para a sua produção, né? Sabendo que o peixe, por exemplo, pode chegar, eu estou falando de peixe, mas pode ser qualquer outra criação também, tem a mesma linha de raciocínio, né? Tem uma curva de crescimento e a gente precisa de atentar a essa curva de crescimento. Sabendo o que tem na ração, a gente consegue fazer essa curva de crescimento ser pelo menos linear, né? Hoje em dia a gente sabe, e é notório, eu fui criador de peixe também, é notório que as fábricas elas têm o que a gente chama de possíveis substitutos, né? Substitutivos. A gente lê nos rótulos das rações que eles podem substituir por alguns ingredientes que a gente sabe que, dependendo da quantidade ou até mesmo a qualidade desse material, não são tão benéficos assim para o crescimento, tá? Então a gente tem essa questão, ela é bem delicada, mas acontece mesmo. Então o produtor pode notar que em alguns meses ou na entre-safra, em algum momento, a criação dele não tem o ganho de peso esperado. Isso é direto, fator direto dos componentes que estão na ração. Isso tudo que eu falei dá para o produtor um controle total da formulação da ração, né? Inclusive aproveitando alguns insumos da própria região ou na propriedade mesmo, né? Pode fazer ali, entre aspas, uma reciclagem de materiais, a sobra de um material que ele pode estar acrescentando na ração, ou ele mesmo produz algum item da ração, milho, soja, sorgo, etc., caindo mais ainda o preço e elevando ainda mais a qualidade da ração. Isso também é importante e, se caso aconteça, tiver acontecendo o produtor ter essa produção, isso é assim, de extrema importância para a decisão, né, de fabricar a própria ração.
hoje a Ultra Agro trabalha com extrusoras de ração. Aí eu tenho muita pergunta de cliente, por exemplo, que pergunta sobre a diferença entre a extrusora, que é a que a gente fabrica, e a pelletizadora. A extrusora, ela trabalha com calor e pressão dentro do canhão. Então, o material que passa por dentro da extrusora, vou colocar algumas imagens aí passando, esse material ele vai ser aquecido dentro do canhão da extrusora e vai ter uma pressão maior para a saída desse material. Então, juntando o calor e a pressão, a gente tem a mudança de estado de vários elementos que tem dentro da ração. Começando pelo amido. O amido ele gelatiniza, ele vira uma espécie de gelatina mesmo, então ele muda de estado, envolvendo a ração e fazendo com que ela acabe flutuando também, né? Ela fica menos densa, essa gelatinização faz a ração flutuar, cozinhando o amido, melhorando a digestibilidade, né? Então a digestão desse material já cozido e com a mudança de estado, ele vai ficar melhor para digestibilidade. E as farinhas, por exemplo, farinha de proteína. A proteína no organismo do animal, ela tem que ser quebrada, né? O organismo vai ter as suas enzimas, vai ter seus artifícios ali para poder quebrar essa proteína, mas o calor e a pressão dentro da extrusora vai fazer o primeiro processo de quebra dessa proteína. Então, aí já tem mais aumento de digestibilidade. Em contrapartida, a pelletizadora, a única coisa que ela faz é amassar esse material e conformar ele em pellet. Então a gente não tem ali a pelletizadora fazendo o mesmo trabalho da extrusora, não tem como comparar um equipamento com o outro. Essas máquinas trabalham de maneira diferente, exatamente para animais diferentes. Então, por exemplo, peixe. O peixe ele só deve ser peixe para consumo, né, para venda, peixe para criação. Ele só deve ser alimentado com a ração extrusada. Por quê? Por causa da digestibilidade. Ele vai ingerir esse alimento e o organismo dele vai absorver muito mais desse nutriente, então a curva de crescimento desse animal com a ração extrusada vai ser muito mais proeminente do que a curva de crescimento com a ração pelletizada. Logo, o animal absorve mais da extrusada e defeca menos. Em contrapartida, a pelletizada, ele absorve menos desse material e defeca mais. A gente tem outros animais também, óbvio, a criação de animais hoje está bem extensa e intensiva, né? Mas a gente tem, por exemplo, criação de cavalo. Hoje, a parte de complemento alimentar está sendo usado também a ração extrusada para complementação da dieta do cavalo, né? Então a gente tem resultados assim extremamente positivos. A gente já tem clientes que criam cavalo, que utilizam a extrusora para poder fornecer um alimento com uma digestibilidade maior, né, para o cavalo, principalmente cavalo de trabalho, cavalo que tem atividade física, né, cavalo de corrida, enfim. E a parte do desmame também. O animal, quando é desmamado, isso já pode estender para outras espécies também. Quando ele é desmamado, ele sente um pouco, né? Até ele começar ali a se alimentar melhor e tal. Então a ração extrusada, nesse momento, ela faz um papel muito importante, que é de nutrir o organismo de uma forma mais fácil do que as outras rações, as rações cruas, né? Exige mais do organismo para absorver. A ração extrusada, ela vai dar a oportunidade para o animal de ingerir uma ração que tenha digestibilidade mais fácil e mais rápida, né? E melhor. Então ela vai nutrir melhor esse animal. Então o que a gente pode dizer sobre a extrusora, né? A extrusora, ela produz uma ração
que essa ração ela é cozida, os materiais que passam por dentro da máquina, eles, por causa da temperatura, eles mudam de estado, aumentando então a digestibilidade. E tem um outro fator também que é a parte de micro-organismos, né? Então, algum patogênico que tenha em algum ingrediente, ele é eliminado pelo calor, né? Que passa ali pela extrusora, aumentando mais ainda a sanidade, né? Dos animais que consomem aquela ração. Fora que a extrusão, ela aumenta a palatabilidade, né? O aroma, o aspecto da ração, fica uma ração um pouco assim, mais chamativa, mais bonita para o animal. Então a gente, se tratando de animais, por exemplo, pet, né? Cães, gatos, é uma ração mais atrativa. A questão das fezes também é um ponto muito importante, já que a ração ela tem uma digestibilidade mais alta, o animal defeca menos. Então, no caso de criação urbana, ou até mesmo em fazenda e tal, lidar com o excremento animal é talvez um fator que tenha que ser diminuído, né? Que tenha que ser tratado de outra forma. Então, se o animal for um animal que defeca muito por causa do tipo de ração que ele está consumindo, a extrusada resolve esse problema também. E alguns elementos que a gente pode colocar que diminui o odor, que diminui a pastosidade, né? Ela pode ficar umas fezes um pouco mais firmes, enfim, vários aspectos a gente pode tratar com a ração extrusada. Portanto, se você gostou desse conteúdo, nos envie uma mensagem, envie seu e-mail e a gente manda para você um e-book com todas essas informações para conhecimento de ração extrusada, de como trabalhar, qual tipo de animal que se dá melhor com a ração extrusada, questão de economia na ração, né? Economia ao fabricar a ração, e todos esses e mais alguns assuntos estão contidos nesse e-book. Ok? Valeu, um abraço.